Olá, boa tarde. Eu me chamo Morgana Venâncio de Quadra e estou aqui para apresentar a vocês a minha socialização do projeto de ensino, que tem como tema o ensino da literatura e da língua portuguesa no ensino fundamental e médio, estratégias pedagógicas e desafios para engajamento e conscientização literária. O presente trabalho ele tem como objetivo analisar as estratégias pedagógicas utilizadas no ensino da literatura e língua portuguesa no ensino fundamental e médio, focando na integração das mídias e tecnologias digitais. A pesquisa ela adotou uma abordagem qualitativa, com a utilização de uma pesquisa bibliográfica e de campo, por meio da observação da prática pedagógica e um polo educacional. Foram aplicadas atividades que integraram recursos digitais, como plataforma de leitura online e atividades interativas, com o intuito de engajar os alunos e promover a reflexão crítica sobre os textos literários. O ensino da literatura no contexto educacional, particularmente no ensino fundamental e médio, ele desempenha um papel fundamental na formação crítica e cultural dos alunos. A literatura, como expressão da linguagem e da cultura, oferece aos estudantes a oportunidade de compreender o mundo de uma maneira mais profunda e reflexiva. Ao longo dos anos, a literatura tem sido um dos pilares do ensino da língua portuguesa, não apenas por sua relevância cultural, mas também por seu impacto na formação do pensamento crítico e na identidade dos jovens. A prática da leitura literária, por sua vez, contribui para o desenvolvimento das habilidades linguísticas, interpretação de texto e ampliação do vocabulário, habilidades essenciais no contexto educacional contemporâneo. A questão que norteia este trabalho é como o ensino da literatura, especialmente nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, pode ser abordado de forma mais dinâmica e envolvente para os alunos, a fim de superar o desinteresse gerado pelos avanços tecnológicos e outras atividades pedagógicas. E então, este questionamento, ele visa refletir sobre os desafios que os professores encontram hoje nos dias atuais, porque muitos alunos eles não têm interesse e frequentemente eles veem que a literatura, que a leitura é feita de uma maneira obrigatória e não algo prazeroso. Então, o objetivo deste trabalho é analisar as práticas do ensino da literatura no ensino médio e no ensino fundamental, e a partir das experiências vivenciadas durante o estágio, a pesquisa ela quer investigar como os professores podem dinamizar o ensino da literatura, tornando-o mais atrativo e relevante para os alunos. O papel do docente ele vai além da transmissão de conteúdos literários, sendo imprescindível desenvolver nos alunos a capacidade da leitura crítica, de interpretação e de construção de sentido diante dos textos literários. No entanto, diversos obstáculos, como a escassez de formação contínua, a falta de recursos pedagógicos e a resistência dos próprios alunos comprometem a eficácia desse processo formativo. Um dos principais desafios enfrentados pelos professores é a falta de uma formação específica e contínua em literatura, porque muitos docentes entram em sala de aula com uma formação inicial genérica, sem um aprofundamento no ensino da literatura, o que dificulta a aplicação de metodologias inovadoras e eficazes. Além disso, a resistência dos alunos ao ensino da literatura muitas vezes devido à falta de identificação com os textos propostos. E é um fator que agrava os desafios enfrentados pelos professores. A literatura, muitas vezes, ela é vista como uma disciplina desconectada da realidade, principalmente pelas escolas da periferia, onde as questões sociais e econômicas prevalecem, né? Então, contudo, as tecnologias também elas oferecem possibilidades para aproximar os estudantes do universo literário. Nesse cenário, as mídias digitais elas apresentam-se como uma ponte entre o livro físico e as gerações habituais, que elas têm contatos mais, né, atualmente. Eles têm mais contatos através de e-books, audiolivros e aplicativos de leituras que transformam a experiência literária, permitindo o acesso ampliado
a textos clássicos e contemporâneos. Por outro lado, é necessário destacar que a adoção de tecnologias no ensino da literatura, ela deve ser acompanhada de práticas pedagógicas críticas que evitem a simples reprodução de conteúdos. O professor ele precisa atuar como mediadores, utilizando as ferramentas digitais de forma planejada e alinhada, para que às vezes o ensino não se perca. Então, ele tem que incentivar com que os alunos eles tenham essa prática da leitura, por mais que seja através de aplicativos, então que o aluno tenha esse interesse, né, de estar buscando através de e-books, através de aplicativos, esse gosto pela leitura. Eu trouxe aqui para vocês também duas citações que eu utilizei no meu trabalho, né, que é segundo Leal da Silva e da Silva, a formação de professores para o ensino literário, ele requer um enfoque crítico que permita aos docentes não apenas dominar os conteúdos, mas também desenvolver habilidades para orientar os alunos na construção de sentidos durante a leitura. Então, não somente passar o conteúdo, o professor ele tem que estimular o aluno a desenvolver essas habilidades, a desenvolver o interesse, a ter mais habilidades na hora de ler, escrever e interpretar os textos, né? E Ramos e Castro também, eles destacam que a leitura e a escrita críticas, elas podem ser promovidas por meio de uma abordagem dialógica, que incentiva o aluno a se envolver com o texto de maneira mais profunda e reflexiva. Onde a gente falou durante o meu estágio, que os meus estágios, na verdade, que a gente tem que tentar desenvolver nos alunos esse interesse de fazer aulas mais construtivas, aulas mais interativas, que a gente possa dialogar melhor dentro de uma sala de aula, incentivando os alunos a ter esse gostinho pela leitura, para que a gente não deixe de lado, né, o ensino da literatura, para que a gente não ache que é uma obrigação o ensino da literatura, que a gente não ache que é uma obrigação ler, né, ter essa prática da leitura, que é algo tão prazeroso, tão gostoso de a gente fazer, né? Eu trouxe também aqui duas fotos, né, da nossa realidade, que isso quer dizer sobre uma biblioteca online, onde hoje todos têm acesso a livros, a bibliotecas online, aplicativos, né? Então eu trouxe aqui essa foto, trouxe essa outra foto também, que é de um dispositivo onde a gente consegue baixar um livro, né, e a gente consegue ter acesso a esses livros a qualquer local, a qualquer momento, então se torna mais prático e também mais algo que a gente possa incentivar, né, os nossos alunos, adolescentes, até nós mesmos, a ter essa prática. Não, eu estou com um aplicativo, eu estou com um dispositivo ali que eu consigo acessar a qualquer momento, a qualquer local o meu livro, e ter essa prática, né, da leitura. Então, a presente pesquisa ela é de natureza bibliográfica e de campo, com ênfase no estudo de práticas pedagógicas do ensino de literatura e língua portuguesa. A pesquisa bibliográfica busca, conforme Gil, levantar, organizar e analisar as obras de outros autores que tratam do tema em questão, oferecendo uma referencial teórico robusto para o desenvolvimento da pesquisa. Essa abordagem ela permitiu um aprofundamento na compreensão das estratégias pedagógicas e das interações entre literatura, mídias e tecnologias digitais no contexto escolar. A aplicação da prática pedagógica no polo de ensino foi estruturada da seguinte maneira. Inicialmente, ela se realizou com uma reunião com os professores para apresentação do projeto e alinhamento das estratégias do ensino, aonde foram discutidas e planejadas as atividades que integrassem a literatura ao uso de mídias e tecnologias digitais, com a intenção de estimular os alunos a refletirem criticamente sobre as obras literárias. Então, durante o período de intervenção, foram realizadas as observações, entrevistas com os alunos, os professores, a gente teve todo um diálogo durante esses meus processos do meu estágio, né? Onde eu consegui analisar como é que era o processo dos alunos, como é que eles se desenvolviam, como é que eles se habituavam com o método que eu estava tentando aplicar para eles, né, do ensino.
E outro desafio importante que vale ressaltar também, que é a escassez dos recursos pedagógicos que ainda a gente tem dentro das escolas, né? Como os livros didáticos adequados para o ensino, as tecnologias educacionais e outros materiais complementares. Embora a literatura ela seja uma disciplina rica e diversificada, a resistência ao uso das tecnologias também é um aspecto que precisa ser considerado, porque muitos professores, especialmente os mais experientes, eles têm dificuldade a integrar as novas tecnologias em suas práticas pedagógicas, o que acaba dificultando, né, a nossa implementação das tecnologias dentro da sala de aula. Então, tem algumas pessoas ainda que têm dificuldade, né, alguns professores, mas também vale, como destaca, né, o Ramos e Castro, a proposta de uma abordagem dialógica e crítica pode ser uma estratégia eficaz para promover a leitura e escrita nas séries finais do ensino fundamental, levando os alunos a se engajarem mais ativamente com os textos literários e desenvolver uma postura crítica em relação ao mundo. Então, eu acredito que através da tecnologia a gente consiga, né, passar hoje um ensino para que os alunos não percam esse foco, esse interesse, eles se sintam motivados a estar pesquisando. Então, a gente precisa estar dentro também desses novos métodos, né? A gente precisa estar em busca de novos conhecimentos, estar ampliando os nossos conhecimentos para poder passar para os nossos alunos. Então, a aplicação da prática pedagógica na escola parceira, né, ela permitiu uma análise significativa sobre o uso das mídias e tecnologias digitais no ensino da literatura e da língua portuguesa. Os dados observados durante a intervenção demonstraram que a integração dessas ferramentas no processo educacional não apenas contribuiu para o engajamento dos alunos, mas também favoreceu a reflexão crítica e a produção de conhecimento literário de forma mais dinâmica e acessível. Por outro lado, né, o impacto positivo da utilização das tecnologias digitais também foi claramente evidenciado nas atividades da produção de texto, porque existem alguns aplicativos que a gente consegue fazer com que os alunos tenham contato e aí eles começam a ter essa produção de texto, eles conseguem também já ter a correção da pontuação, dos acentos. Então, foi muito legal essas práticas que a gente teve dentro da sala de aula, né? A interação entre os alunos e os professores também foi enriquecida, pois o uso da tecnologia proporcionou novas formas de comunicação e colaboração, o que se alinha com as observações. Entretanto, as observações também revelaram que, em alguns momentos, o uso das tecnologias não se traduziu de forma tão eficaz na prática pedagógica, porque algumas turmas elas não tiveram foco, né? Elas não conseguiram, tiveram muitos alunos com dispersão durante as atividades elaboradas, então a gente teve uma certa dificuldade para estar aplicando esse tipo de atividade com esses alunos. Os resultados da prática pedagógica, eles indicam que, embora as tecnologias digitais possam ser poderosos aliados no ensino da literatura, sua aplicação deve ser feita com muita cautela, né? Como eu falei anteriormente, a gente, às vezes, tem alunos que eles não têm este foco, eles não querem saber da matéria, então eles ficam mais dispersos durante as aulas, então a gente precisa ter bastante foco, né? Então, as dificuldades observadas em algumas turmas revelam a complexidade da tarefa de integrar as mídias e as tecnologias ao ensino de forma eficaz, o que exige a constante avaliação e adaptação das estratégias pedagógicas, que a gente precisa sempre estar trabalhando ali novas estratégias para poder fazer com que as coisas fluam, né? E o uso de recursos digitais, o ensino da literatura, tem mostrado impacto significativo na ampliação de compreensão literária dos estudantes, especialmente no ensino fundamental, né, e no ensino médio.
Deixa eu ver aqui. Outro aspecto relevante foi a questão do acesso desigual dos alunos às tecnologias. Em algumas turmas, verificou-se que muitos estudantes não possuíam dispositivos próprios ou acesso à internet fora do ambiente escolar. Isso limitou a aplicação de atividades que exigiam conectividade, tornando necessárias a adoção de estratégias alternativas como a utilização de recursos offline. Apesar das dificuldades, os resultados práticos apontam que o uso das estratégias criativas podem mitigar os impactos das limitações tecnológicas. Durante as práticas, foram implementadas atividades que exploraram narrativas literárias por meio de aplicativos, né, e plataformas. A colaboração dos professores foi bem significativa, então eu tive assim, bastante colaboração, tanto dos professores como do aluno. Então foi um trabalho assim, bem significativo, né? Durante todo o processo do meu estágio. Eu tive colaboração dos alunos e dos professores, algo com a qual contribuiu muito, né, para a minha experiência pedagógica. E eu estou trazendo uma bagagem muito grande com tudo isso, então está sendo muito gratificante tudo isso. Então, este trabalho ele tem como objetivo investigar as estratégias pedagógicas utilizadas no ensino da literatura e da língua portuguesa no contexto do ensino fundamental e médio, com foco na integração das mídias e tecnologias digitais. Ao longo da aplicação da prática pedagógica, foi possível constatar que os objetivos propostos foram, em grande parte, alcançados. As atividades realizadas evidenciaram a importância das ferramentas digitais na promoção do engajamento dos alunos e na facilitação da compreensão dos textos literários. As metodologias empregadas estimularam a participação ativa dos estudantes, ampliaram as possibilidades de produção e interpretação literária e reforçaram o vínculo entre a teoria e a prática. O estudo também revelou que, embora as tecnologias digitais possuam um grande potencial para o ensino da literatura, em algumas turmas indicaram que o uso excessivo de recursos tecnológicos pode gerar dispersão e superficialidade na aprendizagem. Dessa forma, novos resultados poderiam ser obtidos caso fosse realizada uma análise mais aprofundada sobre as condições específicas de cada grupo de alunos. Então, uma possível melhoria seria a adoção de um modelo de ensino híbrido que combine de forma mais equilibrada as práticas tradicionais com as novas ferramentas digitais. Novas pesquisas podem se concentrar na formação contínua dos professores para o uso efetivo das tecnologias e na criação de estratégias. Então, eu acredito que a gente precisa estar atento, né, às nossas aulas. A gente tem que, sim, implantar essas novas tecnologias, mas estar atentos também para ver se a gente está obtendo o resultado necessário, né, se a gente está conseguindo ter a atenção dos alunos, fazendo com que eles tenham interesse. Então, eu acredito que é isso, né? O aprofundamento sobre esses aspectos certamente contribuirá para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para o avanço da educação literária. Então, acredito que esse tipo de tecnologia veio para nos ajudar, né? E com o incentivo dos aplicativos, com o incentivo dos professores e com a vontade dos alunos também a gente vai alcançar aí um objetivo muito, muito gratificante e que seja eficaz também. Aqui apresento a vocês também, para a finalização da minha apresentação, as nossas referências, mas também gostaria de dar um feedback final sobre a minha experiência com os estágios, né? Desde da primeira oportunidade de ter o contato com os alunos, que foi através da observação. Logo depois tivemos o contato através da prática, né? E foi muito gratificante, e a experiência que eu obtive durante as 3 oportunidades de estágio, a gente pôde observar, né, como a gente deve reagir dentro de uma sala de aula com os alunos, como a gente pode tentar fazer com que os alunos tenham mais atenção para a literatura, que tenham mais interesse pelo texto, como dialogar com os alunos dentro da sala de aula, para que eles tenham interesse nas nossas aulas. Então, isso foi muito gratificante, né?
Foi muito uma experiência que a gente vai carregar aí uma bagagem enorme para a nossa nova experiência aí. Então, eu finalizo aqui o meu trabalho com muita gratidão e muito obrigada a todos.